E aí, meus amigos, chegando para dessa vez a gente começar sobre a Premier League, que eu também sei que já começou e que a primeira rodada já aconteceu, mas a gente vai falar mesmo assim sobre os nossos palpites para a temporada e o que eu espero dos principais times da competição nessa temporada, começando com uma divisão. A gente vai falar de times candidatos ao título realmente e de um segundo escalão que envolve incógnitas e que envolve times até que podem finalizar ali o G5 ou compor o G5 da Premier League. Vamos começar com esses times mais incógnitas, entre aspas, e citando Chelsea, que para mim é a principal incógnita da Premier nessa temporada, Aston Villa, Tottenham e como times candidatos a compor um G5 ou um G4, United e Liverpool. Começando com essas incógnitas iniciais que eu citei, Chelsea, Tottenham e Aston Villa, primeiro a gente tem o Chelsea, que é uma das maiores janelas de transferências que eu já vi um clube fazer, em número de contratações e de saídas, porque não em qualidade, obviamente. O Chelsea parece perdido no modelo de contratar jovens jogadores por longo prazo, mas que nenhum deles está pronto, ou está muito longe disso. E isso pode ser muito arriscado na competição de Premier League. Eu imagino que o Chelsea, cara, se chegar em sexto, eu vou estar surpreso. Eu espero que o Chelsea brigue ali entre a sétima e a 11ª posição da Premier. A gente está falando de uma competição muito forte, com times muito bem organizados, times muito bem treinados. O Chelsea, além de estar nesse momento conturbado de trazer muitos jogadores, ter um elenco muito grande, que ainda precisa de muitas saídas nos próximos dias finais de janela de transferência, faltando menos de quase que uma semana, ainda tem a contratação do Luis Maresca, né? Que é o novo treinador. Então envolve uma nova adaptação, um novo modelo de jogo, uma nova comissão técnica e saídas de jogadores que envolvem Ian Maatsen, que estava emprestado no Dortmund, fez uma grande temporada, mas ia voltar para o Chelsea e já foi negociado justamente com Aston Villa. Lewis Hall, Omari Hudson, Malang Sarr, Leslie Ugochukwu, Alf Grischet, Caleb Wiley, que foi contratado e já foi emprestado, Gabriel Slonina, entre outras, e chegadas então nem se falam. Tosin Adarabioyo, o zagueiro que era do Fulham, Mark Gui, o atacante que era do Barcelona, Romelu Lukaku voltando de empréstimo, mas que deve sair também, Caleb Wiley foi contratado e já foi emprestado para o Strasbourg, que faz parte do grupo dono do Chelsea. E nós temos o Renato Veiga, meia do Basel, Ansel Mino, zagueiro que era do Boca Juniors, o Mari Kellyman, que era do Aston Villa, ele foi contratado a 22 milhões de euros, só tem 18 anos e eu nem sei se vai jogar no Chelsea por muito tempo. O Felipe Jorgensen, goleiro que era do Villarreal, Pedro Neto, uma das contratações mais infladas dos últimos anos, o ponto esquerdo que era do Wolverhampton, chegando por 60 milhões de euros. Ele não vale isso, não é possível, eu não consigo entender como alguém pode pagar isso no Pedro Neto. E Lewis Dewsbury-Hall, o meia que era do Leicester City, que, cara, não dá pra dizer que é um cara que vai competir, ou que vai fazer parte de um time que vai competir pela Premier League, a não ser que ele esteja rodeado de um time muito forte, o que não é o caso. Essa bagunça com esses novos jogadores, um elenco de 43 peças, que muitas delas nem se conhecem, nunca jogaram juntas, com um novo treinador, parece o time mais arriscado dessa Premier League. E eu acho que não vai brigar lá embaixo porque tem jogadores de qualidade ali acima de Ipswich Town, de Bournemouth, entre essas peças. Mas é uma bagunça. Um time que me chama também a atenção é o próprio Tottenham. O Tottenham que conta com a chegada do Dominic Solanke, que talvez tenha sido a principal contratação, ainda com esse Ange Postecoglou na sua segunda temporada como treinador do Tottenham, tentando extrair o melhor dos jogadores e para o time que o Tottenham está disposto a ter com o Vicário, com o Pedro Porro, a defesa com o Coutinho Romero e Van de Ven, o Dodi, o meio campo ali com algumas incógnitas, talvez o Pape Sarr e o Bentancur, à frente o Maddison, só numa ponta, na outra o Kulusevski, à frente o Solanke. Eu acho que é um time que vai tentar chegar para a vaga na Champions. Se vai conseguir, eu acho que ele está atrás, por exemplo, do Aston Villa, que é a nossa outra incógnita. E por que eu cito o Aston Villa como uma incógnita, já que fez uma temporada tão boa na última? Permanece no comando do Unai Emery, mas tem saídas importantes na temporada do Aston Villa nesse período de transferências. O Aston Villa perde o Moussa Diaby, que era um cara muito importante pelo lado do campo, inclusive no trabalho do Unai Emery, um cara muito habilidoso. Optou por seguir o caminho da Arábia, mesmo ainda jovem, ele não tinha nem feito 25 anos ainda e já foi para o futebol saudita. E perde o Douglas Luiz, que também era o volante titular do Unai Emery, a principal parte da temporada. Vai para a Juventus, é uma transferência interessante, um movimento interessante do Douglas Luiz, mas acaba que deixa ali
um certo espaço a ser preenchido pelo Aston Villa, que já foi contratado alguém para fazer essa função, inclusive. Perde também Lenglet, perde o Zaniolo, perde o Cameron Archer e fez contratações pontuais interessantes. O Unai Emery pediu a contratação do Ross Barkley, que veio da campanha com o Luton Town, que apesar de rebaixado, ele foi um dos destaques. Amadou Onana, volante que era do Everton, contratado a quase 60 milhões de euros, veio para substituir o Douglas Luiz e já deixou gol no primeiro jogo na vitória fora de casa contra o West Ham. Aí a gente tem o Willing Jr., que veio da Juventus desenvolvido na troca pelo Douglas Luiz, Jaden Flodjen, do Hull City, ponta, também jovem, habilidoso, e Amatse, como uma adição muito interessante. O lateral esquerdo que chegou à final da Champions League com o Dortmund na última temporada, vai jogar no Aston Villa e é um reforço muito interessante para esse time do Aston Villa do Unai Emery, que talvez entre os treinadores que a gente citou, como Enzo Maresca, como Postecoglou, talvez não, é o que já apresentou melhores resultados na carreira. E é um cara muito bem qualificado, é um cara que sabe trabalhar e que mostrou isso na última Premier. Vislumbrando que ele tem de adversários, com o trabalho dele já sólido, entre aspas, por conta das perdas, eu acho que o Aston Villa pode fazer uma campanha para brigar novamente por um top 4, top 5. As principais pedras no caminho dele podem ser United e o Liverpool. O United, mais uma vez dando um voto de confiança ao Erik ten Hag, envolvido novamente em saídas de jogadores, perdeu Varane, perdeu Wan-Bissaka, perdeu Martial e Amrabat como as 4 principais saídas, perdas entre aspas, né? E as contratações passam pela volta do Jadon Sancho, emprestado ao Dortmund, mas que volta. É muito interessante porque ele chega no Dortmund, voa, chega à final de Champions fazendo boas atuações e volta para o United com peso e físico parecendo o meu. E isso não é nada positivo. Mas as 4 principais contratações na realidade são o Mazraoui, que pode atuar nas 2 laterais, é um cara que estava no Ajax com o Erik ten Hag naquela campanha do Ajax histórica lá atrás, assim como o Mats de Ligt, e na mão do ten Hag já fez a melhor campanha, a melhor temporada dele com 19 anos, então eu acho que é um voto válido, é mais uma chance para o de Ligt atuar no alto nível. E tem as contratações do Leny Yoro, na disputa vencida contra o Real Madrid, ele foi contratado por 50 e poucos milhões de euros, mas se machucou, vai passar quase 2 meses fora. E o Joshua Zirkzee, que na primeira rodada da Premier já fez o gol dele, dando a vitória contra o Fulham por 1-0. Exato. E mostra que é um atacante ali que vai competir muito com o Haaland, em alguns momentos talvez os dois jogarem juntos numa dupla de ataque. É o United que tenta ainda fazer uma grande temporada no comando do ten Hag. Ainda não fez isso, apesar de conquistar títulos de Copas nacionais, o United ainda precisa voltar a minimamente se aproximar do que um dia foi. É mais uma chance para o ten Hag, é um trabalho que ele vai ter novamente que fazer algumas composições, mas que para mim particularmente soa promissor, até porque, por exemplo, o Liverpool vai passar por um processo também de adaptação. O Liverpool mal se mexeu no mercado até aqui. Foram mais as saídas do Matip, do Thiago Alcântara, do Fábio Carvalho e a chegada, a principal e quase que a única importante, Arne Slot, o novo treinador, contratado junto ao Feyenoord, ou era o PSV, um dos times holandeses, me perdoem pela falha memória, mas é um cara que preza muito pela pressão alta, um time que gosta de ser ofensivo, criar chances e pressionar o adversário no campo dele, e isso agradou muito os mandatários do Liverpool, que foram atrás dele justamente depois da confirmação da saída do Klopp e mantiveram quase que o mesmo elenco. O Arne Slot não ganha muito, quase que nenhum reforço, mas tem em mãos um elenco vasto, um elenco com opções e um elenco que já se mostrou capaz de competir no G4 da Premier League. Resta saber se ele pode fazer algo diferente disso e se envolver normalmente numa briga pelo título que hoje é composta majoritariamente por Arsenal e Manchester City. Um City que se movimentou pouco, mas pode ter sido cirúrgico no mercado. Perde o Julian Álvares, perde o Ian Couto e perde o Calvin Phillips. Ian Couto poderia ser aproveitado, mas acabou optando por ter mais minutos e ir para o Dortmund. O Álvares, também nesse caminho de seguir ter mais minutos e ser protagonista, foi para o Atlético de Madrid. As chegadas, Cancelo retornando do empréstimo do Barcelona, até então permanece no time no elenco, pode voltar a ser aproveitado pelo Guardiola. Savinho, a principal contratação até então, vindo do Girona, é um cara que já começou a titular na Premier League e parece ter ganhado a confiança do Guardiola para esse início de temporada. E tudo indica que o Gundogan vai voltar ao City, se já não voltou nesse momento que eu estou gravando. Perdão, nesse momento que o vídeo foi ao ar. No momento que eu estou gravando ainda não voltou.
Mas se voltar, é um baita reforço para o City, porque ele pode voltar a fazer o que fez com aquele meio campo com o Gundogan, Bernardo Silva e o De Bruyne se movimento na frente do Rodri, sendo esse primeiro homem e a segurança defensiva que o time precisava. E aquele City fez muito estrago na Europa, inclusive foi o campeão da Champions League e da Tríplice Coroa. Então isso para o City poderia significar uma volta muito importante, até porque o Guardiola permanece ali, o ambiente é quase que todo o mesmo, e o Gundogan ainda é um jogador de altíssimo nível. É uma péssima notícia para o Arsenal, que nessa busca, e vamos para a terceira temporada do Arsenal tentando tirar a coroa do City, o Arsenal fez contratações poucas, mas importantes, confirmou a contratação do Raya, que estava ainda por empréstimo, o Calafiori foi conectado junto a Bolonha, zagueiro canhoto, um zagueiro que fazia sentido que o Arsenal fosse atrás, até porque pode atuar pela lateral esquerda, pode fazer um rodízio com o Zinchenko, pode fornecer fôlego para Saliba e para Gabriel Magalhães, que faltou na temporada passada. Perdeu o Smith Rowe como a principal saída, mas nem tão principal assim, porque ele tinha já poucos minutos no time do Arsenal. Então o Arsenal, que mantém o treinador, o Mikel Arteta, e com muita vontade e ganas de conseguir essa Premier League sonhada e esperada há quase mais de 20 anos, na verdade, com muito foco e com muita vontade. O Saka já começou voando, o Havertz jogando muito bem, ambos fizeram alguma assistência na vitória por 2-0 em casa na primeira rodada contra o Wolverhampton, se não me engano, e é um Arsenal que vai tentar desbancar mais uma vez no City. Particularmente, eu acho que o City vai ser campeão de novo. Cara, por mais que eu veja o crescimento do Arsenal, por mais que eu veja um excelente time que o Arsenal tem, o City é muito regular e o City é muito, muito bem treinado e preparado para essa regularidade no altíssimo nível. Tem muitas opções, tem um elenco mais vasto do que o Arsenal, tem um treinador melhor do que o do Arsenal e tem um time que está acostumado a esse favoritismo e sempre respondeu à altura. Inclusive com o Haaland já começando a fazer gols, nesse cara que tem 100 jogos pelo City, 91 gols e 15 assistências. Eu acho que o City vai ser campeão de novo. Se acha que eu tô errado? Então comenta aí embaixo, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Até o próximo vídeo e tchau!